Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aí do nosso podcast Na Real. Eu sou o João Chobê, tô aqui com a Vanessa Lima. Olá, sejam muito bem-vindos. Nossa outra host, Jennifer Montenegro, teve que correr aí, né, no empreendedor de cada dia, matando A vida leão do empreendedor brasileiro, é assim mesmo. Empreendedor brasileiro teve que sair, nos deixar aqui nesse episódio. E hoje a gente vai ter um episódio muito especial aqui com o Douglas Lima. Vou ler só um breve resumo aqui da experiência dele, mas depois a gente vai destrinchar aí um pouco melhor, Vamos tá? lá. O Douglas é formado em administração de empresas, contabilidade, estudante de direito, tem MBA em auditoria, controladoria e finanças, atua há mais de 12 anos aí na área de controladoria empresarial e é sócio fundador do escritório Conta Clube Contabilidade e também, ainda, depois de tudo isso, palestrante. Seja muito bem-vindo aí, Douglas. Não satisfeito em 74 faculdades. Ele ainda faz tudo isso. Uma tá muito ligada à outra, então... Seja muito bem-vindo, tá? Eu Muito que obrigada. agradeço aí o Muito convite. bem-vindo. Douglas, pra gente começar aqui, a gente sempre pede para dar um pouco de contexto, assim, da sua vida aí, desde Legal. o início ali, e como você chegou aí na fundação da Conta Clube. É uma breve história, né? Porque a gente não consegue passar todos os detalhes, é muita coisa, Com mas certeza. de maneira bem resumida. Eu comecei como menor aprendiz, eu falo que eu não escolhi a contabilidade me escolheu, porque eu Legal. entrei como menor aprendiz numa indústria Legal. multinacional, com milhões de funcionários, e entrei justamente na área contábil, então no setor de contabilidade. Então, automaticamente ali, como menor aprendiz, eu cuidava muito de tirar cópia, arquivo, coisas bem básicas, né? Mas sempre que podia, eu sentava com alguém e falava, olha, você pode me ensinar um pouquinho aí da tua atividade, o que eu posso aprender? Então, eu sentava com vários profissionais, assim, expert, cada um na sua área, e eu pude me desenvolver muito como um aprendiz ali. E aí, ainda tive a possibilidade de performar em outros setores da empresa, dessa indústria, e eu fui agregando valor. Eu falo que tudo no final, de uma certa forma, tem link com a contabilidade. Então, nessa indústria, para mim, foi uma grande escola, essa é a verdade. Posterior a isso, eu tive a oportunidade de assumir a gestão financeira de uma rede de franquias, né, de uma franqueadora. E nessa gestão financeira, eu via que muitas franquias dessa rede tinham um desafio que é muito comum em qualquer empresário, né? É aquela história do empresário ser muito técnico e muitas das vezes ele não entender sobre a gestão do negócio como um todo. Um exemplo prático é o padeiro que faz um pão maravilhoso, mas não sabe gerir uma padaria, Sim. que são coisas distintas. E aí eu falei, olha, eu sou formado em administração, contabilidade, eu posso utilizar esse conhecimento técnico em favor dessa rede. Aí tive a ideia de montar um treinamento para uma franquia, né? Uma turma, que tinha uns 5 alunos na época, aqui no Rio. Deu super certo. E aí toda a rede falou, Douglas, eu quero teu treinamento, eu quero a tua palestra do Douglas. Aí eu rodei o Brasil inteiro, porque tinham Nossa, franquias legal. em vários estados diferentes, né? E eu era um profissional que era muito voltado somente para o lado técnico, de estudar. E tô ainda nessa contínuo estudo, porque a gente nunca dá pra não parar. tem jeito, né? Não tem como parar. Mas eu entendi também que eu precisava de um outro lado, que era um lado de network, de conhecer pessoas. E o quanto isso Muito é importante importante, no mundo empresarial. E as palestras me ajudaram muito, porque eu palestrava em vários lugares diferentes, em estados diferentes, com perfis de empresários diferentes. E aí os franqueados falavam, Douglas, olha, eu tenho uma outra franquia, eu tenho um outro negócio, você pode palestrar para a rede também? Era engraçado que eu não ganhava nada com isso. O pessoal pagava, custeava o hotel, a passagem, tudo. Não ganhava financeiramente falando, mas eu ganhava muito, como eu disse, em network. Com certeza. E uma das coisas nas palestras que eu falava, que eu perguntava, né, uma dúvida que eu sempre fazia, questionava era, qual é a sua visão sobre a contabilidade? E era engraçado, como eu disse, eu palestrava em estados diferentes, empresas diferentes, segmentos diferentes, perfis de pessoas diferentes, e a resposta se repetia. Todo mundo falava, Douglas, contabilidade de alguma forma me lembra burocracia. Sim. É o que eu queria falar também. Folha de pagamento, imposto, guia, é lei para tudo que é lado. Então é uma dor de cabeça, muitas das vezes, vista pelo empresário. Só que a visão da contabilidade não é essa. A ideia da contabilidade, do contador, é ser um parceiro do empresário. Ele é ajudar no crescimento do negócio e não ser um funcionário da Receita Federal. Sim. É uma visão que muitos empresários têm e que muitas das vezes até é criada pelo próprio contador.
A forma que o contador, às vezes, se comunica por ser muito técnica, né? E, às vezes, é aquela história também do profissional... igual você fala muito quando a pessoa vai numa consulta médica, né? Vai lá ouvir o médico, você tá com um problema com uma dor, vai ouvir o médico, sai dali sem entender nada. Pior do que entrou. E aí, às vezes, vai pesquisar no Google, aí você descobre que você morre amanhã. É meio que essa... Isso acontece comigo todas as vezes que eu vou no médico. Então, é muito bacana, assim, muito importante, seja qual for o profissional, assim, traduzir esse conhecimento, porque ninguém é obrigado a entender muito de contabilidade ou muito de medicina e por aí vai. Então, essa linguagem que eu levei muito para a Conta Clube nas palestras, que dentro de cada palestra eu comecei a mapear as dores do mercado contábil. E aí, qual o problema que você enxerga no seu contador? Quais as dores que você sente? Eu comecei a entender as dores e criando as soluções. Aí eu fiquei em torno aí de 1 ano e meio estudando, planejando a ideia da Conta Clube, o projeto Conta Clube, mapeando essas dores e pensando nas soluções diante dos clientes. Eu falo que eu comecei a ouvir os meus clientes antes mesmo de tê-los conquistado. Então, essa acho que foi uma premissa assim, fundamental para a criação do negócio. E aí depois, junto com a minha sócia atual, que quando eu era menor aprendiz, era uma professora para mim, eu lembrei dela lá na indústria, eu falei, olha, você quer, André, participar comigo da sociedade? Eu tô precisando de alguém. Ela falou, eu lembro que você era um aluno aplicado, vivia querendo aprender comigo, vamos junto. E aí ela topou a ideia, até hoje tá dando certo, está hoje mais com 300 clientes ativos, Rio, São Paulo, Minas Gerais, também temos alguns clientes no Nordeste, porque contabilidade dá para fazer de qualquer lugar do Brasil. Então é bem tranquilo de tocar outros projetos em outros estados. Muito bom. E você sempre, assim, de alguma forma teve vontade de empreender ou ter um negócio, ou foi uma coisa que surgiu nessa tua jornada que você falou, agora eu acho que faz mais sentido para mim? Boa pergunta. Sem dúvida nenhuma, eu sempre tive esse desejo. Mas eu tinha muito desejo, mas ao mesmo tempo muito medo. Por quê? Porque eu vim de uma história familiar que minha mãe sempre falava, olha, estuda para concurso público, faz concurso público. Mais seguro, né? Mais garantido. Mais segura, mais estável. É isso tudo. E quem quer seguir o caminho, ok, mas não era o meu caminho. Mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo de empreender. E em dado momento que eu me vi na minha vida trabalhando muito como gestor financeiro dessa empresa e palestrando nos fins de semana, ou seja, sem vida social. E eu falei, não é isso que eu quero para mim. Eu tô gostando, tô me desenvolvendo, mas eu preciso de um momento meu, preciso de um momento em família. E acho que tá na hora também de eu ter meu próprio negócio e realizar esse sonho. Então, nesse mesmo período que eu comecei a estudar sobre a Conta Clube, o projeto, eu comecei a reservar um recurso meu, que se não der certo, eu tenho um dinheiro em caixa ali para me segurar, para me manter e seguir. Mas sempre foi um sonho, mas com muito medo, mas eu acho que passar esse medo foi, para mim, extremamente necessário para chegar onde eu tô agora. Legal. Que é aquela coisa, a gente recebe aqui vários empreendedores de vários nichos, né? E empreender dá medo, né? A gente é aquela coisa, você vai ali com medo mesmo, sai da sua zona de conforto e se joga, né? Mas às vezes é um caminho, você falou que agora tem uma sócia, às vezes, hoje eu estava criando conteúdo na rede social falando sobre isso. Como às vezes você talvez trazer uma sociedade, alguém para te ajudar nesse caminho, às vezes que é solitário do empreendedorismo, e tão difícil. Tem dia que a gente tá super desanimado, tem dia que a gente tá motivado, tem dia que a gente fala, não aguento, tá muito difícil. E a gente tá falando aqui de contabilidade, né? Que é algo que as pessoas, é algo que dentro dos negócios dá aquela, né? Você separar para pensar ali nos números, no crescimento da empresa, no retorno. Então, assim, empreender é um caminho muitas vezes solitário, mas... A pessoa, vamos ser sinceros, ela não tem que regular bem, não, para poder empreender no Brasil. É um desafio muito grande, né? Tem que ter um parafuso a menos. Tem que achar mas é um desafio que vale a pena, mas é um grande desafio. E eu tenho amigas contadoras que elas falando assim, você sente dificuldade de criar... Porque, assim, é como a gente falou, a gente começou o episódio falando que as pessoas têm aquela coisa, assim, com a contabilidade, acham que é algo muito burocrático. Criar conteúdo. A gente vive num mundo hoje muito digital, né? Que as pessoas se aproximam, né? Se conectam pelo digital, a gente cria conteúdo. E elas conversando comigo esses dias, elas falaram, pô, a gente tem uma certa dificuldade em criar conteúdo. Que imagina fazer conteúdo de contabilidade. É algo que parece, você tem que arrumar uma forma de traduzir essa parte burocrática a um linguajar que as pessoas conseguem, né? Você vê, você cria você tem conteúdo, você cria conteúdo, a Conta Clube tá na internet. A gente tá na internet, no @Conta Clube no Instagram. Sempre que posso, tô palestrando, tô em evento. Eu sou, dentro da empresa, o sócio mais comercial, que vai pra rua. Gosto muito dessa pegada. Eu acho que o contador tem que ir mais pra rua, sim. Tem que estar nos clientes, tem que estar rodando, falando sobre, traduzindo
Acho que a contabilidade, o contador tem um papel na sociedade que não é tão valorizado como deveria, Sim. porque vamos combinar que a tributação brasileira não é uma coisa simples, é extremamente complexa. Eu tenho clientes, às vezes, do exterior que vêm colocar projeto aqui no Brasil e falam, Douglas, que loucura é essa de ICMS, SS, ST, tanta coisa, bizarro. tanta Muitos burocracia. impostos, né? É muito imposto e muita burocracia. Então, assim, acho que o papel do contador hoje, ele precisa ser melhorado, ser colocado mais em prática. Por isso que eu falo, o contador ele tem que sair mais do escritório. Ele tem que estar mais, sim, visível, Aproximar, né? se aproximar mais do público. Do dia a dia Por das isso que eu acho pessoas. que a Conta Clube, o principal motivo dela ter dado certo como projeto foi que, antes de eu ter iniciado, eu comecei a ouvir o cliente. Então, acho que boa parte das soluções de um escritório contábil está nos seus clientes. Entender o lado administrador, o empresário que está ali do lado. E acho que isso me ajuda porque a formação de administração me dá esse lado empreendedor. Um lado de entender um pouco mais do cliente, o dia a dia, da administração e tudo mais. Isso me facilitou a entender essa Legal. linguagem e transmitir uma melhor comunicação para ele. Legal. E o seu lado de palestrante deve ter te aproximado, né? Sem dúvida Do nenhuma. público, Com que você tá ali certeza na nenhuma. palestra, aproxima, tem muitas dúvidas, as pessoas perguntam muita coisa em palestra, juntou os dois, né? E é uma estratégia, porque as pessoas, uma pessoa, para mudar de contador, o contador é uma atividade de extrema confiança. Ou seja, eu lido Sim. com a vida financeira da pessoa. Então, da Verdade. empresa, da pessoa física, por exemplo, imposto de renda, vejo todos os detalhes ali da vida da pessoa de uma certa forma. Então, você tem que ter uma confiança naquele profissional que é grande. E para você sair de um contador atual de anos para mudar para uma outra contabilidade, difícil, você tem que ter uma confiança também muito grande. E onde eu conquisto essa confiança? Na palestra. É gerando conteúdo, é falando, olha, eu entendo desse assunto, eu domino ele. E a pessoa, realmente, ele sabe o que ele está falando. E aí é uma forma de conquistar o cliente. Aí, Não, o muito LTV da contabilidade é bom, viu? Ó, É. é bem duradouro. Muito bom. Não, é muito verdade isso. A gente imagina o contador uma figura distante ali. Você sempre, é o contador, mas não tem muito acesso. Aquele não tem senhorzinho aquela... com um monte de Exatamente. papel. Negócio burocrático, um escritório que ninguém É. vai ali, que fica longe. É uma coisa complicada. E uma outra coisa que eu particularmente vejo, aí não sei se assim, é uma impressão que eu tenho, Uhum. mas eu acho que por conta dessa complexidade também de, enfim, você tem muitos impostos, muita tributação, é um negócio difícil, eu vejo que é difícil achar um contador bom. Uhum. Assim, eu vejo às vezes que formam-se pessoas que, por não ter a prática, por ser muito complexo, às vezes demora um tempo para aquela pessoa conseguir se acostumar, ou ela precisa de uma prática naquele determinado assunto, então você tem que buscar uma pessoa para aquilo ali, é difícil, assim, Eu não acho que sei. o grande desafio e que causa essa sua percepção é porque, aí é uma visão minha, do Douglas, muitos contadores às vezes tentam abraçar o máximo de clientes possíveis. E como eu falei, a complexidade tributária, a legislação brasileira não é uma coisa simples, é muito complexa. E o contador que fala que sabe de tudo, não tem como, é humanamente impossível. Então, a pessoa que quer abraçar diversas atividades, diversos segmentos, ela acaba tendo um problema aí. Sim. Então, dentro do escritório da Conta Clube, o que a gente começou a entender? Eu comecei a segmentar. Então, olha, vamos atacar o segmento de estética, vamos nos especializar nesse segmento. Depois, vamos para a área de medicina, depois vamos para uma outra área. E assim a gente foi crescendo de maneira segmentada. Porque aí hoje, quando um cliente entra na empresa, eu monto uma equipe que da área fiscal, departamento pessoal, legalização e por aí vai, vários especialistas de cada área, mas que domina aquela atividade. Aquela área legal. estética, aquela área de medicina e por aí vai. Porque o profissional que seja, eu sou especialista fiscal, mas fiscal em quê? De De tudo. tudo. É impossível, não tem É como. difícil. Com muitas particularidades, né? De Então, cada acho negócio. que segmentar, por exemplo, nessa questão da contabilidade, é um caminho extremamente produtivo e que vai gerar muito mais valor para o cliente. Porque o cliente vai entender, ele sabe do que eu estou falando. Não, show E de bola. juntando tudo isso aí, como é que você me diz? Você arrumou tempo, além de empreender, né? Gerir uma empresa, você também estuda direito. Sim. Como concilia essa rotina em tudo aí, ó? Palestra, empresa. Olha, essa é uma resposta que eu não sei dar muito bem, tá? Porque é um desafio mesmo, até eu me 24 surpreendo. horas fazendo Quantas horas acordado. tem no seu dia? Eu me surpreendo, às vezes, assim, com a capacidade que a gente consegue aí nos desafios conseguir resolver. Mas, assim, o direito, ele tá muito ligado na área contábil. Eu falo que são graduações irmãs, né? E acaba que, assim, eu trabalho o dia inteiro, chego à noite e vou para a faculdade, para graduação, mas é porque eu gosto muito do que eu faço, isso facilita demais.
Aí um fim de semana, um sábado sim, um sábado não, paro para estudar, para montar conteúdo. Mas eu acho que o grande segredo é entender que eu tenho uma equipe, sabendo delegar bem, treinando bem a equipe me dá a possibilidade de estar aqui, me dá a possibilidade de estar numa palestra, me dá a possibilidade... Eu falo que a boa equipe ela tem que gerir, rodar, sem o gestor estar ali. Então, eu tô aqui, mas eu sei que a equipe tá rodando. Eu não preciso parar toda hora para ficar mexendo no celular, responder um cliente, porque a equipe tá atendendo. Você sabe que as pessoas que estão lá, né, estão na empresa, são capazes de conduzir o negócio. Foram treinadas para isso e eu confio, assim, demais na minha equipe. Graças a Deus, o time tá muito forte e a tendência é melhorar ainda mais. Mas acho que o caminho é entender que você precisa saber delegar. E muitas das vezes o contador ele quer abraçar tudo, acha que tudo tem que passar por ele. Não tem como, senão você não cresce. É uma Às vezes estratégia. o empreendedor tem essa coisa, né? Tem. A gente fica muito tempo abraçando tudo pela necessidade, que vocês não têm recursos para poder delegar. Aí depois, quando você começa a ter os recursos, às vezes você tem uma dificuldade de desapegar, né? Porque você já ficou tanto tempo ali apegado, participando de todas as decisões. Quer dizer, chega uma hora que você tem que delegar. Até essa etapa bem, demorou. Assumo que eu era um profissional que segurava ali, tudo tinha que passar por mim, tinha que ter o meu crivo. Eu falei, não, vamos fazer o teste. Eu vou delegar, vou ver como é que fica, eu vou acompanhar. Aí, em dado momento, você confia no profissional ao ponto que eu entendo que várias áreas da contabilidade tem profissionais dentro da minha equipe que eu contratei que são melhores que eu. Porque não tem como eu disse, não tem como você saber de tudo. Então, tem um especialista do departamento pessoal, tem um especialista do fiscal, de cada segmento diferente. A pessoa tem que saber bem mais do que o que ela está vivendo aquilo ali. Isso é importante, né? Contratar profissional melhor do que essa você. É a ideia. Esse então, acho que é o caminho do crescimento é saber delegar e liderar uma boa equipe. Show. Eu vou juntar aqui duas perguntas em uma que eu acho que faz sentido aqui. Eu e a Jennifer somos clientes aí de uma plataforma de contabilidade. E a gente vê que, assim, é tudo muito robótico. A gente pergunta uma coisa, pergunta A, responde em Z. É tudo muito engessado. Demora 430 e-mails trocados para conseguir chegar para conseguir afinar ali o que a gente realmente quer. Ou tudo tem alguma taxa extra ali. Assim, é bem engessado, mesmo em plataformas que tem essa pegada de que, eu sou uma startup e, vou desburocratizar, mas a gente ainda sente que é muito burocrático. Óbvio que o contato ficou mais digital, mas, assim, em termos de resolução de problemas, a gente ainda sente que é muito robótico. A primeira pergunta é se isso é normal, né? A maioria acaba sendo assim porque é uma necessidade mesmo do mercado, e o que a Conta Clube vem de diferencial e o que ela tem para acabar com essa burocracia do mercado. Isso realmente está cada vez mais comum, essa ideia de contabilidade digital. Quando eu comecei a estudar o mercado contábil, né, as dores do mercado, como eu falei, eu percebi 2 grandes modelos de contabilidade que atualmente se perpetuam aí no mercado. São aquelas contabilidades 100% digitais, como você falou. Você tem uma tecnologia embutida muito grande, um processo de robotização muito grande, mas muitas das vezes você não tem contato com ninguém, você não sabe quem está por trás, você não sabe nem quem é teu contador, na verdade. Não é humanizado ali. Não é humanizado. Falta uma grande parcela aí de humanização do processo. E ao mesmo lado, por outro lado, você tem aquele perfil de contabilidade tradicional, que é aquela visão daquele senhorzinho com 1000 papéis na mesa, e que é papel para cima, para baixo, vai malote, volta malote. E aí você tem esses 2 grandes modelos aí. E aí o que eu fiz? Olha, eu vou entender o que eu posso absorver de bom de um modelo e o que eu posso absorver de bom de um outro modelo. Então a gente investe sim pesado em tecnologia. Se você quiser entrar no portal da Conta Clube e pegar toda a tua documentação contábil a qualquer hora, você não precisa pedir pro Douglas te mandar. Você entra lá no portal, num sábado, num domingo, entra com o teu usuário com a tua senha, você pega toda a tua informação. Só que na hora de você falar, tá com alguma dúvida com o cliente, sua dúvida com o seu cliente ou sua mesmo, da sua empresa, você tem que ter um processo humanizado. Ou seja, você não vai entrar num chat, num processo de robotização para poder fazer a pergunta certa, para poder chegar à resposta correta, nada disso. E ao invés das contabilidades tradicionais, em que você está com uma dúvida contábil, você liga para um setor, aí o que acontece na prática? O setor fala, olha, isso não é comigo. Isso não é com o setor fiscal, isso é com o departamento pessoal. Aí você é transferido para o departamento pessoal. E o departamento pessoal fala, olha, não é comigo também não, é com legalização. Aí vai para setor, e demora anos aí para você resolver um problema. A gente lá, como eu falo, eu monto uma equipe específica para a atividade daquele cliente. Então, dentro da equipe que eu montei para aquele cliente, eu crio um grupinho de WhatsApp. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho. Então, o cliente está com dúvida, manda dúvida lá no grupo.
você não precisa saber quem faz o quê. Você vai acabar sabendo na prática. Mas cabe à equipe entender a sua dor, o seu desafio, entender de que área se refere e aquele profissional vai te responder. Legal. É um profissional humano ali, não um processo robotizado. E aí, por isso que eu falo, são pessoas ali ajudando, dando todo um suporte, querendo ou não, o WhatsApp, por trás do WhatsApp, da ferramenta de WhatsApp, a gente tem todo um sistema de tecnologia que ali demonstra para mim o prazo da resposta, de entrega para o cliente. Então, eu sei o prazo que o cliente está sendo respondido, o que está acontecendo. É uma forma também de eu mapear a própria equipe, o desenvolvimento da equipe. Todo o telefone da equipe é telefone corporativo, ou seja, o cliente está com uma dúvida no fim de semana, quer mandar porque viu no jornal uma notícia, manda lá, na segunda-feira, no horário comercial, a equipe vai estar respondendo. Legal. Então, eu acho que o grande ponto aí é que as contabilidades colocaram tanta tecnologia, que não é ruim, mas deixaram de humanizar a coisa, esqueceram o lado humano do negócio. Exato. E um bordão que a gente tem dentro da Conta Clube é, por trás de um CNPJ existe um CPF, por trás de negócios existem pessoas. E são essas pessoas que são importantes para o nosso negócio. Entender delas faz parte do nosso. Então, acho que esse é o grande diferencial da Conta Clube. Assim, eu faço questão de, olha, entrou um cliente novo, vamos fazer uma reunião de alinhamento, eu quero ver o cliente, eu quero nem que seja online, mas de alguma forma saber quem está por trás do negócio para a gente poder entender. Legal. Isso faz parte do nosso processo. Perfeito. Agora eu tenho uma dúvida aí baseado nisso que você falou, que é o seguinte, acho, para mim, esse sempre é o modelo, assim, ideal. Eu, particularmente, apesar de trabalhar com tecnologia, achar que a gente tem que automatizar as coisas, eu sou muito contra esses chatbots e respostas automáticas. Eu odeio com todas as minhas forças. Eu também. Porque, assim, aquilo ali só funciona para quem tem uma dúvida que é muito básica e pode ser respondida num FAQ de perguntas e respostas. Se eu tenho uma pergunta um pouco mais complexa, não vai ser respondido para aquilo. Eu preciso ter um contato com uma pessoa. Imagina falar de imposto, por exemplo. Não tem como. Então, assim, é necessário, mas ao mesmo tempo isso pode afetar, pensando num negócio, na escala do negócio. Como que você lida com isso? Vocês conseguem, você falou que tem mais de 300 clientes ativos aí, vocês conseguem gerir isso tudo legal ou te atrapalha um pouco em escala, mas você prefere, de repente, abrir mão de uma escala, mas ter uma qualidade melhor? Como é que você equilibra isso? Eu abro mão um pouco de escala sim hoje, em virtude da qualidade, mas eu falo que o grande segredo para continuar o crescimento é educar o cliente. Em que sentido? A gente monta conteúdo de treinamento de forma contínua. Legal. Então, surgiu uma lei, surgiu alguma coisa, antes do cliente surgir a dúvida, eu já estou trazendo alguma solução para ele, explicando e traduzindo. Então, eu não simplesmente pego uma lei, copio e jogo num grupo de WhatsApp, lê aí. Não, eu vou lá, vou traduzir a lei, vou contextualizar, vou colocar casos práticos, vou fazer um vídeo se necessário for, e vou passar para o cliente. Porque isso não é só para trazer diferencial, não, mas isso me evita retrabalho. Já evita a dúvida do cliente. O cliente falou, já entendi tudo. Toda hora ele vai ficar, exatamente. Então, a ideia de educar o cliente me evita uma dor de cabeça tremenda. Já no início, a gente tem um processo de aculturação do cliente para ele entender alguns processos de... Porque os erros, as perguntas, elas se repetem. Então, a gente mapeando quais são as principais dúvidas, eu crio uma estratégia para, olha, antes de você ter essa dúvida, porque você vai ter, eu já estou te respondendo. Então, um pouco dessa pegada que me ajuda a crescer em escala sem perder qualidade. Perfeito. E para quem está nos assistindo aí, que está começando, pensando a empreender, né? Como que dicas assim que você poderia estar dando para juntar nessa parte da contabilidade, coisas que a pessoa tem que se atentar ali no começo de um negócio? Muitas pessoas acham que tem uma ideia maravilhosa, vou abrir um negócio e falha em coisas básicas que é necessárias. E negligenciam muito o início ali, né? E deixam para regularizar ou olhar a burocracia depois e acabam se perdendo aí no meio. Olha, um caso prático que acontece muito, e não são empresas pequenas, empresas médias, de grande porte, você vê o empresário ainda vinculando a pessoa física com o jurídico, ou seja... O dinheiro ali da empresa, pagando conta pessoal, pagando a conta da escola do filho, da família. Isso eu vejo muito também. Isso é muito comum, por mais que a gente repita, reforce, o pessoal... É um desafio muito grande que a gente... Acho que todos os contadores enfrentam aí com o empreendedor brasileiro de misturar pessoa física, pessoa física com jurídica. Uma outra dor muito comum também é o excesso de contratações sem nenhum critério. Então, coloca lá o primo, o tio, o familiar, e tudo bem, não tem problema nenhum com isso, desde que a pessoa tenha conhecimento, know-how e venha agregar valor ali para a empresa. Então, a gente vê muita contratação por camaradagem, por amizade, por uma série de coisas nesse sentido. Então,
Eu falo muito o seguinte, boa parte dos problemas que fazem uma empresa quebrar, né, poderiam ser resolvidas porque partiram do próprio empresário. Foram decisões tomadas por ele de uma certa forma ou outra, que poderiam ser evitadas. Então, você vê que se repete esses problemas, né? Sim. Muitas vezes sem ter conhecimento, né? Porque, como você falou, a contabilidade é uma área que a gente não tem, né? A gente acaba não tendo muito contato no nosso dia a dia, até na produção de conteúdo. Por isso que é muito legal pegar contadores, pessoas que trabalham nessa parte e estar ali nas redes sociais, no digital, no YouTube, em tudo, criando conteúdo e traduzindo, né? Sim, essa burocracia na hora das leis ali. Como que isso impacta na prática dentro de um negócio, aquela lei que foi aprovada? Você vê, por exemplo, na pandemia, quantas leis foram surgindo ali para poder dar suporte ao empresário. Então, a gente, um momento crítico para todo mundo. Eu falei, gente, a gente vai ter que reforçar cada vez mais a nossa jornada de trabalho. O negócio vai ficar... Foi um desafio tremendo. Mas, nesse momento, eu falo que, pós-pandemia, nosso volume de clientes, assim, aumentou drasticamente. Porque no momento, assim, que muitos contadores com medo não se comunicaram, a gente dobrou a comunicação. E aí o pessoal falou, olha, seu contador não tá te instruindo, mas o meu tá. Se quiser, tira dúvida com ele. Aí o pessoal falava, Douglas, eu sei que você não é meu contador, mas eu posso tirar dúvida com você? Pode, é assim que ganha, é assim que ganha. E aí a gente vai conquistando a confiança do cliente. Então, acho que essa comunicação aí realmente precisa ser melhorada por parte do contador. Legal, show de bola. E o que você vê, assim, eu sei que é difícil isso, porque... É muita coisa regulamentada e não tem como mudar, mas o que você vê assim de tendências para o mercado da contabilidade? Tem alguma coisa surgindo que você acha que, sei lá, vai revolucionar o mercado, vai mudar, ou sei lá, a carga burocrática tende a aumentar ou diminuir? Tem alguma tendência assim ou vai ficar tudo... Uma tendência que todos os contadores, querendo ou não, o contador ele tem uma série de informações do cliente que ele pode fazer uso em benefício dele e do cliente também. E uma prática que está cada vez mais comum é o chamado BPO financeiro, né? Que é terceirização financeira. Ou seja, o contador assumir ali o papel do setor financeiro de uma empresa. Que é fazer o contas a pagar, contas a receber, incluir ali as informações de fluxo de caixa e por aí vai. Porque o empresário, ele, ao meu ver, né, ele tem que estar cada vez mais focado na atividade fim dele, no que ele é bom em fazer. Então, o tempo que ele perde fazendo programação de pagamento, controlando boleto, e às vezes ele esquece de pagar e paga multa, juros, aí quer ter uma visão financeira da coisa, não tem, tá no papel. Então, acho que o contador está cada vez mais pegando esse lado financeiro da coisa, né? E aí vem estratégias com parcerias bancárias, estratégias com parcerias de sistemas, né? E por aí vai. Então, acho que é uma tendência que o contador que só faz contabilidade, com o tempo ele vai morrer. Ele vai precisar atrelar outras áreas que agreguem valor à contabilidade. Cada vez mais o contador ele vai ser questionado como um setor estratégico da empresa. Ei, contador, vou fazer uma reunião com você porque eu estou pensando na estratégia de crescer, de expandir, disso. Qual é a sua opinião sobre? Então, o contador que não tiver a resposta, ele vai perder cliente. Então, acho que essa é a grande tendência que o contador tem que seguir. Sim, legal. E as pessoas estão questionando muito mais também, né? Porque a informação está mais fácil, igual a gente fala que a gente acaba tendo acesso a coisas que antigamente a gente não tinha, então acaba ficando mais questionador também. A gente não aceita mais uma resposta sim ou não, não é por quê, mas e aí, qual o impacto? Eu vi na internet isso e tem aquilo. Meu primo falou ali, agora... Já tem um não, eu vi um story de Vanessa falando aí no Instagram, que essa Vanessa tá falando. Procede. E eu acho que tem essas amigas contadores, a gente estava conversando esses dias, e é como você falou, é ver o contador como um aliado ali no crescimento do seu negócio, né? Porque ele conhece da parte do trabalho dele, das leis, de toda... Então, às vezes, é aquela coisa, às vezes você tem acesso a um recurso ou a um financiamento, alguma coisa que o teu negócio está sadio, ele está preparado, ele precisa ali de um meio que você vai captar aquele recurso e você vai crescer, né? Então, pensar também, nem todo... Tem muitas coisas ali, produtos disponíveis no mercado para ajudar as empresas a crescerem, que às vezes você está num negócio ali e não tem acesso a essa informação. Sim. Você fala, como é que eu dou esse passo? Mas já tem, né? Você tem bancos específicos, né? Que auxiliam o empresário, o empreendedor, que tem com juros mais reduzidos, com várias formas de você estar crescendo no negócio, né? Investindo dentro da empresa. Sem dúvida nenhuma. A gente, lá na Conta Clube, por exemplo, eu sempre busco parceiros, né, homologados. O nome, inclusive, é Conta Clube porque é contabilidade com clube de benefícios. Aí veio a ideia Conta Clube.
Porque eu falo que o cliente, ele tem que... muitas das vezes ele fala comigo 1000 assuntos menos de contabilidade. É engraçado. Porque ele me fala, às vezes, conversa comigo sobre marketing, sobre questão jurídica, sobre questão comercial, financeira, sobre a vida pessoal dele. Menos do... Menos de contabilidade é raridade, às vezes. E eu tô ali para ouvir. Porque, de uma certa forma, a vida pessoal dele, dependendo do caso, vai impactar na vida empresarial dele. Sim. Então, preciso entender para poder nortear ele de alguma forma. Eu falo que vem sempre do lado Douglas administrador, tentando dar um suporte para o cliente. E eu falo que nem tudo eu tenho a resposta, mas eu tenho que ter parceiros que venham dar suporte. Então, o cliente está com uma dúvida na área trabalhista. Olha, eu não sou advogado trabalhista, mas eu conheço uma advogada que é fera, que já atendeu vários clientes meus. Olha, Douglas, eu preciso de uma parceria bancária. O que você me indica? Pera aí que eu tenho alguns parceiros aqui homologados para poder te ajudar. Porque, não é porque o Douglas é bonzinho, é porque eu entendo que o crescimento do cliente é o meu crescimento. Claro. Quanto mais ele cresce, eu tô do lado dele. Ele vai me indicar mais, ele vai abrir filial, ele vai abrir outros negócios. Sim, perfeito. E o computador tá ali. É o jogo de ganha-ganha. Então, acho que esse é o caminho, entende? A Jennifer não pôde estar aqui, né? Porque ela teve compromisso, mas ela ia ter, eu garanto que ela ia ter várias perguntas. Porque acaba que a contabilidade é algo muito próximo. A gente fala muito pouco sobre coisa financeira. Como é que é o nome agora que eu esqueci o nome? A gente fala muito pouco sobre dinheiro, sobre finanças, né? Um tabu, né? É um tabu. Então acaba que eu acho que também influencia muito quando chega na parte da contabilidade dos negócios, é porque a gente não tem educação financeira, olha, eu esqueci o nome, educação financeira. Então a gente já não tem esse hábito de pensar em dinheiro, de falar sobre dinheiro, de falar sobre finanças, de se preocupar. A gente já tem um gap ali muito grande, né? Então talvez a dificuldade de falar depois, quando na parte de contabilidade nos negócios, já vem daquilo ali, né? De uma certa forma é um gancho, né? Uma continuidade de um desafio que a gente tem na sociedade por falta da educação financeira de base. Educação financeira, porque a Jennifer não estava aqui, ela teria várias perguntas, com certeza, que é muito da área dela. Ainda mais, assim, finanças mesmo corporativas, a galera tem um medo absurdo, assim. Você fala que tem que fazer uma demonstração financeira ali, alguma coisa, o pessoal... já sai correndo, não se interessa por saber olhar direito ou ler ali, é simplesmente... se olhar aquilo, vai tentar terceirizar, mas não tenta entender ali, Eu falo muito que uma empresa, no geral, na maioria dos casos, antes dela quebrar, ela dá sinais. Né? É uma pessoa que realmente tá para morrer, assim, ela começa a demonstrar um pouco da doença, é a mesma coisa na empresa. Os sintomas. E esses sintomas, eles são mapeados através de demonstrações financeiras. Exatamente. Se você tem um controle contínuo de entender que você tem que enxergar o resultado teu da tua empresa, no mínimo mensal, todo mês está olhando ali, você vai conseguir exercer, assim, uma melhoria, assim, dentro do teu negócio, seja para aproveitar novas oportunidades, reduzir custo e por aí vai. Porque, assim... falta muito isso do empreendedor. Ele tá sempre muito focado, sempre 1000 coisas para fazer, sempre muito ocupado. E aí, quando vê o problema, ele tá muito maior do que não poderia estar. Uma bola de neve. E pegando esse gancho dessa polêmica das lojas americanas, teve muita gente, muito cliente. Porque vou ver esse negócio, teve muito cliente vindo assim... perguntar e ter dúvidas sobre várias coisas, porque foi um boom aí de várias empresas sendo questionadas, né? Muita gente, inclusive, Douglas, como é que tá o meu balanço patrimonial? Tá certinho? Eu faço esse negócio aí que ela está fazendo. Fica tranquilo que tá tudo ok, não tem problema nenhum, não. Mas é aquilo, eu não sei exatamente o caso específico que ocorreu de detalhes, porque a Americanas é uma empresa aberta, então passa por auditoria contínua. E tiveram vários questionamentos por que essas auditorias também não pegaram tal problema. Chegar a esse nível, esse ponto, né? Quem vive dentro de contabilidade de grandes empresas multinacionais como eu já vivia, eu vejo muitas vezes os contadores refém dos sócios, dos empresários ali, que olha, fecha o balanço desse jeito, mais ou menos, tudo mais, o que é um erro, porque o contador não pode fazer isso, o contador é imparcial, ele tem que demonstrar a realidade nua e crua do working números, né? Os números ponto final. Então eu não sei exatamente o que ocorreu ali, os detalhes, mas realmente... Eu acho que ninguém tá sabendo. É a dúvida que cenas dos próximos capítulos. Mas eu pergunto que deve ter rolado um interesse ali, acho que falou-se muito dessa questão de números, balanços. Todo mundo olhou pra dentro ali pra ver se tinha feito, tá tudo certo, fez alguma coisa. Outras empresas também, né? Vieram os meus clientes, Douglas, e aí, cadê meu balanço? Deixa eu ver, isso aqui tá fazendo sentido. A pessoa virou especialista em contabilidade de um dia pro outro. Não, que eu li uns artigos aí. Isso aqui tá igual da Americanas, cuidado. Não tem isso não. Mas aí realmente
foi um burburinho no mercado complicado e que eu acho que, de uma certa forma, faz a sociedade entender cada vez mais a importância do papel do contador. De um bom contador de poder. Questionamentos, né? Sim. Eu acho que quando acontece coisas assim, eu acho que abre as pessoas... Pô, porque você pensa assim, um negócio super grande, Sim. uma empresa super com várias outras empresas dentro, né? Dentro do grupo. E de repente acontece uma coisa dessa, aí você fala, você dá aquele, né? Você fala, gente, se uma empresa dessa, com essa estrutura, nesse patamar, com esse tempo de coisa, acontece uma coisa dessa, imagina às vezes um pequeno e médio negócio, né? Sim. De ter desse cuidado, assim, de olhar pra dentro. É isso aí, show de bola. Douglas, antes da nossa perguntinha final aí, clichê, eu queria fazer mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Quais foram os maiores erros, assim, que você cometeu na sua jornada empreendedora, que se você pudesse falar com o Douglas do passado lá, o que você recomendaria ele fazer diferente? Olha, eu acho que um dos grandes erros, assim, né, que por mais que você crie 1000 planejamentos, eu sou uma pessoa que ama planejar, criar... Mas tem hora que não tem jeito, você tem que colocar em prática, senão a coisa não acontece. Acho que na hora que eu imaginei uma coisa, porque eu palestrava muito, tinha muito network e tudo mais que eu construí com as palestras. E na hora de eu sair da empresa, que eu trabalhava como funcionário, e virar empresário de fato, eu fiquei com 2 clientes por uns 3 meses. E 2 clientes não pagavam nenhum sistema que eu tinha. Sim. Não dava. Então, eu acho que eu poderia, nesse momento, pera lá, vamos primeiro captar um pouco de mais clientes para eu poder fazer a coisa girar e tudo mais. E esse foi um ponto que eu entendi que o cliente, o empresário, ele não muda de contador de um dia para o outro. Eu pensei que não, se eu palestrar, se eu fizer acontecer, no mês seguinte vai ter cliente. Mudar. Tem cliente que entra para mim nesse mês que eu negociei há 6 meses atrás. Então, ele tem todo um processo. É muito comum, por exemplo, fim de ano... o pessoal fala, Douglas, olha, como a gente está em agosto, setembro, vamos esperar virar o ano? E aí eu entro para contar clube aí. Então, isso tudo impacta a questão de fluxo de caixa, né? Sim. Então, esse ponto eu teria um pouco mais de cuidado, cautela lá, no sentido de algumas ações. Show de bola. Muito bom. Vamos aí então para nossa perguntinha clichê nossa aí. Pergunta clichê, que a gente tem a pergunta que fazemos para todos os convidados aqui. Meu Deus. Você contar pra gente assim um perrengue. Algo assim pode ser bom, pode ser profissional, pode ser engraçado. Pode ser triste, feliz. Pode ser triste, tudo. Olha, perrengue dentro uma situação que te marcou assim na sua vida. Foi um perrengue, mas que me ajudou a crescer de uma certa forma. Acho que o perrengue no final te ajuda a se desenvolver. Claro. Eu estava numa palestra, né? Enfim, gerando lá, passando um pouco sobre tributação para os clientes e tudo mais. E aí, logo no fim, meu telefone não parava de tocar, e vibrando. Falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Concluí a palestra, fui mexendo no celular, tinha uma cliente minha furiosa. Me ligou, falou, Douglas, onde você tá? Eu tô aqui no centro. Ela falou, olha, a loja dela era no centro também. Ela falou, vem pra cá porque tem um fiscal aqui me autuando porque eu tô sem alvará. É um absurdo o contador não ter me mandado alvará. E assim, eu tinha acabado de sair da palestra. A menina estava extremamente nervosa, a cliente, né? Porque o fiscal realmente foi bem firme lá. E eu falei, olha, não tem como você não ter alvará, porque tá tudo certinho, a documentação tá ok, eu tenho certeza. Não tem como. Só que ela me falou com tanta certeza que eu tive dúvida, eu comecei a ter dúvida. Eu falei, olha, tô indo pra ir, porque era perto, relativamente perto. E eu fui correndo pra lá, podendo ter ligado pro escritório pra falar, gente, cadê o alvará da cliente? Manda aí pra mim. Chegou lá na loja e aí eu falei, olha, o fiscal falou, Douglas, olha, a cliente não tá em um alvará e ela não pode funcionar sem um devido alvará. A atividade dela não permite isso. Enfim, tinha que ter um alvará aqui. Aí eu falei, caramba, aí eu me senti muito mal, sabe? Liguei pro escritório, gente, que absurdo é esse? Como uma empresa tá funcionando sem alvará? Não pode. Aí o pessoal, não, Douglas, tá com alvará, tá tudo bonitinho, tá legal? A gente mandou pra ela por e-mail e tudo mais. Eu falei, ué, vê aí o e-mail, busca no dia tal certinho. Aí achou o e-mail lá, me enviando o alvará, a empresa toda legalizada. Só que o que acontece? Para uma empresa funcionar, ela tem que ter o alvará preso na loja de uma forma visível para o cliente. Então, o consumidor ele precisa saber que aquela empresa está legalizada. Então, não estava. Era basicamente imprimir e colar na parede. Só que isso gerou um transtorno tão grande, uma situação dessas, que eu falei, poxa, mas a gente mandou. Ela falou, Douglas, eu não via, não prestei atenção, é muito e-mail e por aí vai. Eu falei, é verdade. Então, eu poderia falar, a cliente errou. De uma certa forma, sim. Mas eu poderia ter melhorado. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou criar um portal da Conta Clube. Por quê? Porque eu vou mandar por e-mail o alvará, mas o cliente precisar pegar um documento contábil, ele pega lá com o usuário e senha dele, ele vai receber. Pode pegar o documento a qualquer momento. Organizado ali. Não vai depender de mim.
E uma outra ideia que a gente teve em virtude do perrengue foi... A gente montou parte da equipe, vai nos comércios e se finge ser um fiscal. Então pega uma listinha de documentos simulando um fiscal. Olha, vim aqui para te autuar. A brincadeira é essa. Então vamos ver se não infartar ninguém nesse processo. Vamos ver se você está com a documentação em dia, se está tudo certinho. Porque às vezes o cliente está certo. Só que você precisa demonstrar que está certo para o fiscal. E às vezes a pessoa está tão nervosa, ela não está habituada com aquela documentação. Onde que está o documento, onde que eu coloquei. Então às vezes eu falo, não, tá tudo aí. Cadê tal documento? Cadê tal informação? Então a gente foi treinando em virtude desse perrengue que eu passei. Boa. A gente, olha, é um problema assim, mas vamos evoluir com ele. Foi uma coisa que aconteceu pra gente se desenvolver. É porque a gente, hoje em dia, com esse mecanismo que a gente envia tudo online, né? Tudo por e-mail, e nem todo mundo, às vezes, se atém que ela precisa imprimir, né? Sim. Eu tenho, tá aqui no e-mail, sei lá, mas não, tem que ter impresso na loja. Tem que ter impresso. Fixado ali na parede. E muita gente não lê e-mail também. É muito e-mail. Vamos combinar que a gente recebe e-mail todo dia, é um volume gigante. De comunicação, né? Seja WhatsApp, mensagem direct, e-mail. Então é muito conteúdo. Muitos canais ali. Até na equipe mesmo a gente fala, olha, a comunicação que a gente manda para o cliente precisa ser muito necessária. Você não vai ficar mandando 1000 comunicados sobre tudo, sobre 1000 notícias, senão você fica cansativo. Sim. E a coisa que de repente seria muito interessante do cliente ler, ele ele não vai ler, vai ignorar. Exato. Eu preciso que ele leia, eu preciso que ele veja. Entende? Então acho que até o ponto que eu falo muito para os contadores ao invés de você focar tanto, estudar mais tributação, cada vez vai ser cada vez mais complexo, que é necessário estudo sim, mas tenta ouvir mais o teu cliente, tenta entender um pouco mais o lado dele. Isso faz muita diferença. Pelo menos isso deu certo para mim. Douglas, show de bola. Super obrigada. Douglas, muito bom. Prazer você estar aqui, desmistificar um pouco, falar um pouco de contabilidade. Viu? Né? Contabilidade é super legal. Vocês acham que... Sigam o Douglas, sigam a Conta Club. Vamos deixar tudo aqui na descrição, todos os links. Legal. Se inscrevam no nosso canal aqui, no Podcast Na Real. Indiquem, mandem sugestões, dicas, né, João, pra gente aí, de convidados para estar aqui, de assuntos pra gente estar trazendo aqui, né, de empreendedorismo. E super obrigado pela audiência. Galera. Obrigado. Contratem a Conta Clube aí. Nos sigam nas redes sociais. Vamos colocar a rede social de todo mundo embaixo aí. Tá? Isso aí. Valeu, Douglas. Obrigado. Tchau, gente.